Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Betseba, filha de Eliá, e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que o trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiro a Joabe, dizendo: manda-me Urias o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu o presente do rei. Porém Urias se deitou na porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Versículo 24. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os seus servos e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o Heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isso aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e a derrota. E tu anima Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, ele tem que ter o marido, porque o marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher, e ela lhe deu à luz um filho. Porém isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Oremos ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, faz-nos entender nessa noite quão séria a prática do pecado na vida do cristão. Nós queremos que o Teu Espírito Santo haja em nós e nos convença se nós estamos fazendo algo que não agrada ao Senhor, que não alegre o Teu coração. Se há algo em nós, ó Deus, que o Senhor fica triste no nosso testemunho e vida diária, que o Senhor nos mostre nessa noite, pelo Teu Espírito Santo. Todo espírito de perturbação e força contrária, nós repreendemos isso no nome de Jesus. Que a Tua bênção e o Teu perdão e a Tua restauração nos alcance nessa noite, em nome do Senhor. Essa é uma história que muitos conhecem, muitos já leram dela, mas muitas vezes nós não damos sequência ao que lemos e aí nós perdemos o verdadeiro conteúdo daquilo que a Bíblia quer nos ensinar sobre essa história do envolvimento do rei Davi com Betseba.
A primeira coisa que você precisa entender, eu preciso entender, nós temos que entender sobre o rei Davi, é que se tinha um homem que lutava pela unidade do povo de Deus, esse homem era Davi. Davi tinha visão de Deus, ele sabia que o povo de Deus, acontecesse o que acontecesse, deveria permanecer unido. Pastor, como o senhor sabe disso? É simples. Quando nós lemos o Salmo 133, nós vemos lá, de quem que é a autoria desse salmo? Do rei Davi. O que diz o Salmo 133? Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso que desce pela barba de Arão, pela orla de suas vestes, é como o orvalho do irmão. Nesse lugar, a vida para sempre. Davi conhecia a intimidade de Deus para afirmar que Deus amava a unidade do seu povo? Conhecia ou não conhecia? Agora, um homem que conhece Deus tão bem, poderia ter feito o que ele fez? Poderia? Jamais. Jamais ele poderia ter feito isso. Agora, por que esse tipo de coisa ainda acontece no meio do povo de Deus? Isso não é por acaso. Os sintomas do que aconteceu com o rei Davi pode estar acontecendo com você, e se não aconteceu, abre o teu olho, pode vir a acontecer. A Bíblia é muito clara. Havia um tempo na primavera que os reis naquela época se juntavam para disputar poder, iam para a batalha, iam para a guerra. Os reis se defrontavam com a força dos seus exércitos, e era comum naquela época os reis assumirem o primeiro lugar na força de combate. Ele puxava o exército. Davi devia estar puxando o exército de Deus. E onde que ele estava? Fora do texto. Em vez de estar na força de batalha, ele estava onde? Ele estava gozando de umas férias. Ele, como rei, ele se deixou vencer pelo pensamento, pelo desejo carnal, por aquela vontade bem humana. Tipo, quem sabe eu já vivi muito, já lutei tantas pelejas, tive tantas vitórias, vou me dar umas férias. E ele se deu essas férias. Mas ele não devia estar em casa. Ele devia estar na frente de batalha. Você pode dizer comigo, na frente de batalha? Nós, como cristãos que somos, que temos o sacerdócio de Deus, somos profetas de Deus, e que nós temos o sacerdócio real de Deus, chamado para exercer domínio sobre a terra, nós somos, como Davi, chamados a estar diariamente na frente da batalha. Você entende bem isso? Você entende que está sobre a vida do Senhor, a Bíblia diz isso, que está sobre a nossa vida 3 níveis de ministério. Nós somos chamados para ser profetas, sacerdotes e reis diante dos homens e diante de Deus, amém? Você crê nisso? Esse ministério foi dado a Davi, mas em vez de exercer o sacerdócio, de vez de exercer o ato profético, liberar a palavra, animar o exército para a batalha, em vez de exercer o sacerdócio real, o governo sobre o povo de Deus, o que ele fazia? Ele estava no seu leito, descansando. No português bem caríssimo, ele estava passando por um momento de ócio. O que quer dizer isso? Ele tem o direito de ser vagabundo pelos tempos. É o que o termo diz. Você é um vagabundo pelos tempos. Eu vou ser alguém que não tem importância. Alguém que não tem muito. Vou fazer de conta que meu viver não tem importância. Meu amado, se você aceita essa proposta, que não vem do teu coração, nem vem do coração de Deus, porque o texto é muito claro. Tudo que Davi fez, de forma nenhuma, agradou ao Senhor. A quem eu e você temos que agradar? A quem nós temos que agradar? Davi desagradou a Deus. Por quê? Porque no tempo de ócio, e esse é o processo, é assim que se estabelece um adúltero, um assassino, que vai quebrar os princípios da palavra de Deus, vai cair em pecado e vai sofrer, e vai gerar muita dor e sofrimento, não só para si, mas para dentro da sua casa, porque a consequência dos atos de Davi, ele vai viver dentro da sua família, não é fora, também fora, mas principalmente ele vai sofrer dentro da sua casa. Você vai ver que nas consequências do que Davi vai fazer, homens da sua confiança, filho, vão traí-lo, vão persegui-lo, vão desejar matá-lo, porque ele resolveu sair da frente da batalha.
Toda a prática do pecado traz sobre as nossas vidas consequências. Deus livra do pecado, mas nos livra das... E essa história está aqui para que eu e você não esqueçamos disso. Por isso que 1 João diz: filhinhos, é bom que não pequeis. É muito bom quando a gente não peca, porque a única forma de nós não sofrermos consequências dos nossos pecados é não praticar o pecado, é estar na frente de batalha. É como se Davi, como soldado, e eu e você somos ministros de Deus na terra, e Efésios 6:10 fala de uma forma muito clara sobre isso. Deus nos deu já para a batalha espiritual desse mundo a sua armadura. Você crê nisso? A armadura que não é nossa é dele, é a armadura de Deus. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, cingindo-nos com a verdade, preparando-nos com as sandálias do Evangelho da paz. Deus deu-nos a sua armadura para nós vencermos essas batalhas todos os dias. É como se Davi, por um breve tempo, ele retirasse a sua armadura, ele se expusesse e falasse para o diabo, falou: ó, diabo, eu sou filho de Deus, sou rei, sou sacerdote, sou profeta de Deus, em mim você não toca. Tem muita gente, muito cristão, achando, vivendo essa teologia, de que o diabo não me toca. Engano. Se nós sairmos da frente da batalha e começarmos a viver o ócio da vida espiritual, nós estamos aptos para o tentador. Ele vai sempre providenciar uma varanda para você visitar, no sossego do seu palácio real, e fique muito tranquilo, vai ter sempre uma mulher nua, bonita, tomando banho para você olhar, ou um homem para as mulheres, pronto para olhar. Fica muito tranquilo, ele vai se encarregar de providenciar isso para mim e para você. Agora nós sabemos, se Davi estivesse fazendo o que ele tinha que fazer, esse tipo de tentação não teria chegado à sua vida, não é verdade? Por que muitas tentações chegam à nossa vida? É porque nós nos expomos a Satanás. Essa história de que o diabo não me toca, pode não estar tocando agora, mas se baixar a armadura, meu irmão, se tirar a posição de guarda, se sair da frente da batalha, vai levar a borrachada. Se você pegar o processo, ele é muito simples, mas extremamente eficiente nas mãos do diabo. Do ócio, da preguiça que Davi estava vivendo, ele vai entrar num campo que o diabo quer que nós nos posicionemos a favor dele contra Deus, desagradando ao Senhor. E a Bíblia diz que nós pecamos de 4 formas. Começa pela forma como pensamos: pensamentos, palavras, obras e omissões. Davi pensou no assunto, olhou a mulher bonita, começou a desejar, cobiça, e ele vai chegar no 4º nível. Ele se torna um omisso. Eu creio que a pior coisa que um cristão pode fazer na vida dele é se omitir perante os problemas que ele enxerga. É ser um omisso. O que o omisso faz? Ele tem conhecimento da realidade dos fatos, só que ele faz de conta que isso não tem a ver com ele. Eu não tenho nada a ver com isso. No processo de pecado de Davi, é exatamente isso que ele vai tentar passar. Que ele, sendo rei, ele não tinha nada a ver com isso. Davi foi omisso, e a palavra do Senhor diz que aquele que se omite também comete pecado. Tiago 4,17, por favor, abra a sua Bíblia. A palavra do Senhor afirma isso com todas as letras. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está. Todas as vezes nós sabemos que temos que fazer alguma coisa e não fazemos, nisso nós estamos. Quando Davi botou o óleo pela primeira vez na bela Betseba tomando banho nu, o que ele tinha que ter feito? Qual era o bem que ele devia ter feito para a sua própria alma? Xiii, mulher bonita demais, vai dar B.O. Ô servo, traz minha armadura, estou indo para o campo de batalha.
seria o melhor? Não teria evitado o problema? Servo, traz minha armadura de guerra. Vou encontrar Joabe. Estou indo lá enfrentar os amonitas. Traga a minha armadura. O que ele fez? O pecado estabelece assim: o diabo vem e seduz, gera o desejo, e o cristão fica aceitando a ideia. Primeiro pensa, depois sente, e depois acaba falando. Ele não falou? Já tinha passado pelo coração dele, já estava falando, vai buscar aquela mulher. Ele deu ordem ao servo, olha onde ele estava. O servo obedeceu no rei, não é bobo nem nada, foi buscar ela, desceu para ele. Detalhe: a mulher não era dele, a mulher era de um soldado fiel. A situação para Davi vai piorando cada vez mais, e Jesus é muito claro quanto a isso. Se nós não cuidarmos do primeiro abismo, do primeiro tropeço, da primeira queda, ele afirma: um abismo traz outro. Se você não cuidar para não tomar a primeira queda, vai vir a segunda queda, vai vir a terceira queda, e cada uma vai ser mais profunda e mais perigosa do que a outra, trazendo maior dano. E parece-nos, irmão, que a Bíblia dá a entender que quanto maior é o nível de responsabilidade no reino, maior a consequência que o pecado traz sobre aquele que o pratica. Isso para mim diz muitas coisas. O Senhor me elegeu para ser cabeça na terra, não para ser cauda. Por menor que seja o meu deslize ou o teu deslize, porque isso serve para mim e serve para você. Você crê que o Senhor te elegeu para ser cabeça e não para ser cauda? Pesa sobre nós uma responsabilidade dada por Jesus. Nós somos servos do Deus vivo. Se deslizarmos e cairmos, as consequências virão. Deus livra do pecado, mas não livra das consequências. Tome a sua armadura e vá para o campo de batalha. Não fuja a responsabilidade. Entra no campo da guerra. Eu fico muito feliz. Dou glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque há pouco tempo atrás nós estávamos aqui clamando a Deus. Deus tem misericórdia do Rio, tem misericórdia de São Paulo, tem misericórdia de Belo Horizonte, porque está secando tudo. E foi o povo de Deus começar a clamar e se humilhar na presença de Deus. E bendito seja o nome do Senhor. A chuva tem caído. Você dá glória a Deus? Quando nós estamos na frente da batalha, Deus tem o prazer de nos abençoar. Deus tem o prazer de nos consagrar e dar o que o nosso coração pede. Deus faz isso com muita alegria. Quando Deus quer me abençoar e te abençoar, Ele faz isso, mas faz com muita alegria. Não é uma alegria pequena, não é pouca coisa, é boa medida sobre a nossa vida. Deus quer te dar o melhor que você pede, mais do que você pede, Deus é capaz de fazer. Só tem uma coisa que pode pedir isso, chama-se pecado. Olha a cegueira espiritual de Davi. Depois que ele comete adultério, fica sabendo que quando a bobagem é feita, nunca é feita de pouca coisa, sempre vem numa medida para lá de abundante. Ela engravida e ele vai tentar resolver o problema, e cada vez que ele mais mexe na situação, pior fica. Chama Urias, marido da mulher, fica aqui, vai lá para casa, lava os pés, fica com ela. Urias é um soldado fiel. É um soldado fiel. E eu creio que Deus está levantando no nosso meio. Se não está fazendo e não conseguimos perceber isso de uma forma muito clara, em nome de Jesus eu libero essa palavra sobre essa igreja. Deus vai levantar verdadeiros Urias, homens e mulheres desse lugar. Gente fiel que vale a pena confiar neles. E esse soldado fiel confiava no seu rei. Ele amava o seu rei. Ele lutava pelo seu rei. Não questionava o posicionamento do seu rei. Só não podia deixar de ser fiel com o seu comandante, lá no campo de batalha, Joabe. Por isso, Urias não foi momento nenhum para sua casa, ao ponto de chegar a dormir. Em outra tradução na NVI diz que Urias deitou nos estrados. Como é que é o nome? Me fugiu o nome, não é estrada, esteira. Obrigado, Senhor. O Espírito Santo sempre me ajuda. Quando os universitários me ajudam. Ele chegou a dormir na esteira dos soldados, porque era ali que os soldados de Davi dormiam, na porta do rei, justamente para fazer com que o rei se sentisse seguro. Em vez de ir para sua casa, ele dorme na esteira dos soldados. Ele não vai para casa. E diz por que não vai. Fala, nem a arca do Senhor tem uma casa. O meu comandante está no campo
fidelidade tem soldado. Que homem fiel. Oxalá eu e você temos uma visão de fidelidade, integridade ante Deus como Urias teve. O homem foi tão fiel que na sua fidelidade pagou com a sua própria vida. Mas é fácil nós entendermos e aceitarmos que depois da morte Urias chegou no céu e recebeu a sua coroa direto das mãos de Jesus, porque ele foi fiel naquilo que o Senhor confiou a ele. E esse é o desafio para mim e para você, igreja. Nós somos chamados para ser fiel por aquele que nos arregimentou. Jesus nos chamou a fazer um trabalho na terra. Nós fazemos parte do exército do Senhor. Nós temos que prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos que ficar alerta. Davi não ficou atento, não foi alerta. Davi se perdeu nas suas emoções. Um homem que conhecia Deus tão bem, conhecia a intimidade de Deus de uma forma tão profunda, tão bonita, que chega a escrever o Salmo 183, e depois vai pegar esse soldado fiel e vai colocar no lugar mais perigoso da frente de batalha. E os flecheiros vão matá-lo. E ele acha, quem pratica o pecado é assim, né? Satisfaz a carne e acha que está tudo resolvido. Isso não vai trazer consequência. Um homem que não tem visão do mundo espiritual pensa assim. Davi por um momento sofreu de uma cegueira espiritual absurda. Não, isso não vai ter problema. Eu gostaria que você acompanhasse na Bíblia, vai só folheando a sua Bíblia, no que vai acontecer na casa desse homem agora, para que eu e você entendamos que com a autoridade de Deus e santidade de Deus não se brinca. A primeira coisa que vai acontecer depois disso, dentro da casa de Davi, a Bíblia relata que o filho que ele gera, com sempre em pecado, vai morrer. Antes, porém, o profeta Natã vai visitá-lo, conta a história do homem rico, dizendo para ele o que ia ser a vida dele a partir daquele momento. Mas não ia ficar só nisso. E a palavra relata isso. Até o versículo 13, depois do diálogo com Natã, Davi se rende ao Senhor. Então disse Davi a Natã, versículo 13 do capítulo 12: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi não ia morrer, mas a morte estabeleceria na sua família. O primeiro que vai morrer é o filho gerado do adultério, o filho que ele fez com Betseba. Essa criança não vive. Ele entra no período de jejum, se desespera, 7 dias sem comer, morre. De uma forma assustadora, ele se levanta daquela coisa trágica, toma um banho, se perfuma e vai para a igreja e adora o Senhor, reconhecendo que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Ele se dobra diante da autoridade de Deus, mas as consequências não acabam porque ele faz isso, elas continuam. Próximo episódio, você continuar lendo na Bíblia, você vai encontrar isso. O filho dele, Amnon, vai cometer incesto com a irmã dele, Tamar. Olha a consequência. Absalão fica sabendo da história, irmão dos dois, fica um tempo afastado dos dois, aí se aproxima. O que acontece? Absalão vai matar o seu irmão. Olha a morte estabelecendo na sua família. Ele não havia matado um soldado fiel? 2 já morreram na sua casa. Olha a consequência, irmão. Olha como uma coisa é perigosa quando nós brincamos com esse negócio de levar a vida santa a sério. Viver de qualquer jeito, sai da frente de batalha. Os irmãos se reúnem para orar e cadê você? Os irmãos estão fazendo campanha e cadê você? Tua célula está orando, cadê você? Fazendo o que quer, do jeito que quer? Cuidado. As consequências vêm. Quando os seus irmãos vão para a frente de batalha, se apresente na frente de batalha. Todos os dias nós temos que fazer algo para o Senhor libertar alguém. O diabo tem pressa em destruir. Deus quer usar os seus soldados para salvar essas pessoas. E sou eu e você que Deus quer salvar. Amém? A história de Davi não acabou com Deus. Absalão mata o irmão Amnon de uma forma terrível. A partir daí, Absalão vai usurpar o trono do seu pai Davi. Absalão vai cometer adultério com as concubinas do rei Davi. Ele tinha mais de uma mulher. Isso é feito no telhado da casa real. É só você ler a sequência dos fatos, para que todos vissem. Ele está seguindo aqui o conselho do conselheiro do rei, Aitofel. E Aitofel falava naquela época para Davi e para Absalão, era a voz de Deus falando. E Aitofel falou para Absalão, falou: faz isso,
faz uma tenda na casa real em cima e deixa o povo ver o que você está fazendo. Você vai se tornar mais popular. Absalão faz isso. Absalão sai à caça do pai, para não entrar em confronto direto com o filho, que já havia usurpado o trono. Agora Absalão persegue o rei. O rei foge. Nessa perseguição, Absalão fica com os cabelos presos num carvalho. E o rei já tinha dito ao seu comandante. O rei falou para ele: não façam mal ao meu filho Absalão, não toquem a mão nele. Joabe, o comandante do rei, fica sabendo disso. Ele descobre onde está Absalão, e com 3 dardos ele crava no coração de Absalão, que não podia fazer nada para se defender. Um ato covarde. Terceira morte na casa de Davi. Olha a consequência, irmãos. Olha até onde a coisa pode chegar. Não fica por aí. Joabe desobedece brutalmente, que não era tolerado por rei nenhum naquela época, a ordem do seu comandante, a proibição do rei de fazer algo ao seu filho. Isso aconteceu com Davi, e isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você, a não ser que nós nos posicionemos diante de Deus. Eu não sei se você tem sido um soldado na frente de batalha do Senhor, mas eu sei de uma coisa: nessa noite, a disposição do coração do Senhor, a misericórdia do coração do Senhor, para devolver a cada um de nós a sua armadura de guerra, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, cingindo-os com a verdade e preparando os nossos pés, calçando os nossos pés, uma preparação para o Evangelho da Paz. A pergunta que eu vos faço em nome do Senhor é: nós vamos viver do jeito que nós achamos ser correto, ou nós vamos nos posicionar diante de Deus e do diabo na frente de batalha? Em que lugar você vai estar? Em que lugar você quer estar? Eu sei onde eu tenho que estar, como Davi. Quando o osso bater, alguma coisa me seduzir, eu tenho que falar àqueles que me servem: me tragam a minha armadura, e eu vou para a frente de batalha. Meu lugar não é no Palácio Imperial, meu lugar é lutando a favor do reino do Senhor. O teu lugar é lutando a favor do reino do Senhor. Amém, irmãos? Qual é a tua posição diante do Senhor nessa noite? Se continuar pecando, as consequências virão. Se pessoas morrerem por nossa irresponsabilidade, fique tranquilo, irmão. Deus ama você, amava Davi, como Deus amava Davi. E Davi percebe a seriedade que ele fez quando ele escreve o Salmo 51, por favor. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Davi, quando compõe esse salmo, ele lembra desse episódio vivido por ele e pela sua casa. Quando Natã vai denunciar o seu pecado. Esse é um salmo onde o rei fala do coração, ele fala do íntimo. Ele usa um termo aqui que poucas vezes a gente vai encontrar na Bíblia. Ele fala: Pai, visita o recôndito do meu coração. Talvez o recôndito do coração de Davi tivesse alguma coisa oculta. O texto não deixa claro isso. Eu não sei se você tem alguma coisa oculta na sua vida. Você faz algo escondido que só você pensa que ninguém está vendo. Engano. Davi também pensava que Deus não estava vendo. Às vezes a gente ouve da boca de alguns cristãos: mas Deus está ocupado demais para olhar para a minha vida. A Bíblia afirma que os olhos de Deus estão postos sobre a terra e não passa nada desapercebido ao seu olhar. Aleluia! Glória a Deus! Os olhos de Deus estão postos sobre a terra. Amém. E não há nada, nem ninguém. Vou repetir. Não há nada, nem ninguém que passe desapercebido aos olhos de Deus.
o Senhor está olhando muito bem para aquilo que eu e você estamos fazendo. Ele sabe se você faz a obra dele de uma forma eficiente, dedicada, comprometida, se faz de qualquer jeito, se não faz, o que falamos, o que pensamos. Ele chega a conhecer as palavras mesmo antes delas saírem da nossa boca. Nós nem formamos no coração, ele já sabe o que nós vamos dizer. Quem dirá o que nós vamos fazer? Deus nos conhece. Deus te conhece melhor do que você pensa. Passar pela tentação não é pecado. Jesus foi tentado. A diferença é que Jesus não perdeu tempo tentando convencer o diabo que ele estava errado. Ele cortou o assunto de imediato. Ele não ficou na varanda do Palácio Real batendo papo com Satanás, olhando para aquilo que não devia olhar. Ele encerrou o assunto. Jesus fez isso com Satanás. E para mantermos-nos vivos no reino espiritual, nós não podemos dar corda para o diabo, irmãos, senão nós vamos morrer logo. E outros morrerão por nossa causa. A nossa decisão nunca nos afeta apenas, só nós. Não afetou só Davi, afetou a sua casa. Se você for fiel ao Senhor, certamente, através da sua vida, Deus vai salvar muita gente. O Espírito Santo vai alcançar muitas pessoas. E eu creio, Deus me deu essa palavra, porque nessa noite Deus vai levantar guias, homens e mulheres, soldados fiéis que se pode confiar. Homem de valor, mulher de valor, varão de guerra, gente que não se dobra na tentação, usa sua armadura e luta fielmente, como diz Paulo, lutei o bom combate, guardei a fé. Quando chegou a hora dele, ele estava pronto. Lutei o bom combate, guardei a fé, sei que está guardada para mim a coroa da vida do meu Senhor. Que tipo de vida você quer levar, meu irmão? Quer viver como se Deus não olhasse para você? Qual é a sua posição nessa noite? Do lado de quem você vai estar? Você vai para a varanda do seu Palácio Real para ver a mulher bonita uma mãe, fazendo as coisas erradas que você sempre fez? Ou vai endireitar a tua vida diante de Deus? Se o Espírito Santo está falando com você, fala: Pai, eu estou errado, tem misericórdia da minha vida. Chega um momento que Davi fez isso. Ele sabia que não adiantava discutir com o homem de Deus, bater boca. Ele falou: eu pequei diante de Deus, eu sou culpado. Deus tem misericórdia da minha vida, e tem. Se não fosse pela graça e pela misericórdia de Deus, eu não estaria pregando essa noite. Como você, nós também somos tentados. Se permanecemos de pé, é pela oração da igreja, pelo companheirismo da igreja. Louvado seja Deus, porque temos muito. Amém. Louvado seja Deus, porque temos irmãos valorosos nesse lugar. Vamos e ora por nós, e só por isso nós podemos continuar, e continuar sonhando o sonho de Deus para esse lugar. Não somos melhores do que ninguém, mas nós sabemos qual é o nosso lugar. Não é na sacada do Palácio Real, olhando o que nós não temos que olhar, é no campo de batalha, usando a armadura de Deus e obtendo vitória após vitória para a glória do Senhor da igreja. Amém, Jesus. No Salmo 51, Davi rasga o seu coração. No versículo 8 ele diz: faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, versículo 9, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Se Davi estava pedindo isso, é porque ele sabia que Deus tinha o poder de fazê-lo novamente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me tires da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me, versículo 12, a alegria da tua salvação. Isso alegra o coração de Jesus. Devolver aos seus filhos aquilo que o diabo roubou. Amado, Deus quer que você viva em alegria. Amém? Ele não quer que você viva de cabeça baixa como estivesse devendo nada para ninguém. A coisa que eu mais gosto no ministério é ver gente quebrada sendo restaurada por Jesus. Muitas vezes me procuro minha esposa, chega de cabecinha baixa, até com medo de contar a sua história. Temor é bom, manter-te vivo. Mas depois que conta as suas histórias, ouvem falar do que Jesus pode fazer, reconhece o pecado. E não basta reconhecer o pecado, querido. Não basta reconhecer, só reconhecer não muda nada. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará,
Mas o que as confessa e deixa, achará misericórdia. Confessa e deixe, muda de vida. A misericórdia de Deus tem poder para restaurar. Amém, Senhor. Davi pediu: gere em mim, Senhor, o coração puro. Gere em mim, Senhor, o coração puro. Não retire do teu Santo Espírito. Restaura a minha alegria. Ele quer fazer isso. A pergunta que eu te faço é a mesma: aonde você vai estar? Na sacada do Palácio Real, vendo o que não tem que ver? Ou vai estar na frente da batalha junto com seus irmãos lutando a batalha do Senhor, a guerra do Senhor? Sexta-feira nós continuamos tendo, irmão, não acabou não. Nós temos um clamor pela nossa pátria. Nós estamos orando pelo Brasil. Estamos fazendo por quê? Porque a Bíblia afirma, não sei o que digo, que a oração do justo tem poder. E se tem poder, nós vamos ver esse poder manifestado no Brasil. Amém. Não chovia em São Paulo, já está chovendo. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco nós não vamos ver corrupto mais passeando por essas terras, de norte a sul, de leste a oeste. Bendito seja o nome do Senhor. Mas isso não vai mudar, a não ser que os soldados do Senhor se posicionem perante o Senhor e perante a peleja. Eu e você fomos chamados para essa guerra. Pergunta que eu vos faço em nome do Senhor: com quantos soldados, com quantos Urias, homens e mulheres, o Senhor pode contar? O Senhor pode contar com você? Pode contar com a sua oração? Pode contar com o seu sustento em amor pela igreja? Pode contar com você no evangelismo? Pode contar com você na missão? Se o Senhor te chamar, você está disposto a ir? Deus honra quem o honra, Ele cuida muito bem. Se você quer se colocar à direita de Deus, eu quero te fazer um convite. Não porque eu estou falando, mas se o Espírito Santo está falando no teu coração, fique em pé nesse momento, nós vamos orar juntos. Se você quer se pôr à direita de Deus, porque é lá que Jesus nos leva,